tudo indica que tem tudo a ver com o gabinete do seu Flávio Bolsonaro e futuramente vai ser também envolvido nas rachadinhas do próprio gabinete. Cara, e... Parceiro do Queiroz, né? Parceiro do Queiroz, fechamento do Queiroz, tinha um contato e tal. O Queiroz era o meia-direita aí dessa equipe conservadora. Mas assim, cara, é mais um caso desses mesmo em que a própria ação da polícia acaba por impedir a realização da justiça. Eu cito esse caso do Adriano da Nóbrega porque ele me remete ao caso de um traficante famoso lá do Complexo da Pedreira, ali em Costa Barros, o Playboy. O cara, ele era um traficante super importante, tinha desenvolvido atividades até de roubo de carga. O cara era um empresário de sucesso no ramo dele, né? E esse cara foi simplesmente morto numa operação de maneira totalmente desnecessária, sendo que através desse cara você descobriria uma série de conexões de roubo de carga, de tráfico de droga, de tráfico de armas. Aparentemente, talvez a nossa polícia não esteja interessada em reduzir a violência, né? É interessante que parece, de certa maneira, até aquele caso do próprio presidente norte-americano, o Kennedy, né? Que quando o Oswald Lee Harper, o assassino, matou ele, né? Logo, pouco tempo depois, o cara foi assassinado por um outro cara. E aí esse outro cara foi preso, condenado à morte, bateu todos os recordes no corredor da morte e morreu sem dar informação sobre nada, né? Então queima de arquivo. Exato, é por isso que a gente apresenta resultados de, sei lá, acho que menos de 10% de crimes resolvidos e menos 10% de... Quer dizer, menos 10% de homicídios solucionados e menos de 10% total de crimes investigados. É uma situação catastrófica que me lembra, inclusive, que falaremos disso mais tarde, relativo à questão dos crimes raciais, dos protestos nos Estados Unidos. É isso, gente. Fevereiro o assunto aqui é polícia, mano. Porque lá no Ceará, o famoso Cabo Sabino, ex-deputado, coleguinha e como minha avó chamaria, cupincha do presidente da República, esse rapaz liderou uma greve da PM. Greve não, né? Motim, porque por ser uma organização de base militar, ela não tem direito à greve. Então foi um motim, ele organizou uma rebelião policial em busca de melhores salários. Muito embora vocês chegaram a falar alguma coisa em off que eu queria saber aí que o governador Camilo Santana ia dar o aumento e esse grupo puxou o movimento. Como é isso? Parece que estava sendo acordado um aumento salarial, estava no meio da negociação e estava na casa dos R$ 4.500 para bombeiros e policiais militares do Ceará. E o grupo inclusive chefiado pelo Cabo Sabino, ele parece que não gostou, que estava descontente com esse ajuste e inclusive eles estavam, enfim, amotinando diversos outros integrantes do corpo do batalhão, dos batalhões. Foi numa dessa que entrou em ação o senhor Cid Gomes. Rapaz. Aldeões enfurecidos ocupando um batalhão da polícia e o ex-governador pegou um trator e foi derrubar o muro e acabou sendo alvejado, né, cara? Esse movimento foi extremamente político e é curioso, né? Porque toda vez que tem greve, a PM não se fica resignada em espancar o trabalhador. Só que também não se opõe a usar as próprias armas para aterrorizar a população, porque assim, teve uma avalanche de criminalidade, então deliberadamente quiseram causar o caos para conseguir colocar a sociedade em desespero em defesa dos próprios interesses. De certa forma, a gente tem que se solidarizar porque é a classe trabalhadora lutando por melhores salários. Só que teve um momento que isso deixou de ser o movimento da classe trabalhadora e virou uma defesa do presidente da República em um estado que ele não tem relevância nenhuma, né? Pois é, esse tipo de paralisação, de greve, enfim, que acaba sendo motim por ser inconstitucional, você percebe também como que funciona, no caso da polícia militar. Você tem a polícia militar, como você falou, reprimindo as manifestações civis com armas e na hora de se manifestar também se manifesta com armas. Ou seja, a arma é o mote, né? A arma é o tema. Talvez eles queiram continuar tendo esse privilégio do monopólio das armas e continuar aterrorizando a gente e deixando a gente inseguro. Mas eles parecem bem com isso. Então, nesse mundo de drama, meus amigos, vou trazer uma música aqui que não tem muito a cara do Biro, cara. Que é a Letrux cantando Sente o Drama. Fatalmente o Biro não escutou o disco dela, É Noite de Climão, mas aqui a gente vai trazer para ele ter contato com a rainha do climão, Letrux, Sente o Drama. Sobe o som aí, gente.
Saí de casa, perdi o metrô, esqueci a chave e começou a chover. E eu nem sei o nome da pessoa chata que eu encontrei. Vê se chama uma boa amiga pra ir lá em casa te dar um sacode, ainda por cima nos satisfazer. E eu já tô com fome de uma coisa que eu não sei o que. Gente, como diria a Letrux, eu já tô com fome de uma coisa que eu não sei o que. Essa poetisa me lembrou a minha ex-vizinha, Clarice Lispector, que dizia: liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nem nome. Uma frase bonita aqui para inspirar vocês, mas a gente está falando de março, tá chegando um novo mês, as águas de março, e aí, nesse mês, tem uma coisa que eu tenho certeza que vai estimular a vontade de vocês dois de falar e debater, galera, que foram as manifestações em defesa do presidente da República e contra a pandemia. Mas eu queria saber, manifestação contra a pandemia a gente está de acordo, né, cara? Mas eu cheguei a ter medo, nesse contexto todo, da galera usar a liberdade de expressão para querer fazer uma manifestação em favor do vírus. Foi o fatídico 13, foi dia 13, uma sexta-feira 13, que as coisas começaram a ficar bem conturbadas, né? A partir daí, pelo menos aqui para o Rio de Janeiro, a gente viu um momento, o mundo se fechando, e se vai fechar, vai abrir, e o pessoal ficando contra a pandemia, né? O pessoal agora fica a favor do Bolsonaro, contra a pandemia e contra o vírus. Mas para mim, vírus e Bolsonaro, para mim era a mesma coisa. Também tinha que ficar... não dá para entender esse tipo. Mas antes de chamar o Biro aqui para ele contribuir, dar a cara dele para esse assunto, tem que se lembrar que esse ato acontece no dia 31 de março. E a gente sabe muito bem o que aquelas pessoas estavam defendendo no dia 31 de março, não é mesmo? Pois é. Marchas da família com Deus pela liberdade em pleno 2020 é realmente um apagamento total da memória quando a gente pensa que em pleno dia 31 de março de 1964 acontecia o golpe militar que terminou por colocar 21 anos de ditaduras militares e ditadores governando o Brasil. E você percebe que manifestações em plena pandemia necessariamente são aglomerações. E é até um ponto interessante colocar em debate também como que foi delicado para quem manifestava contra esse tipo de manifestação, né, fazendo o contraponto, ou seja, a galera que quer ficar em casa, mas precisa ir para casa, para ir para a rua, para fazer volume na rua, contra manifestações que queriam liberar tudo. Você vê que a galera também precisa se forçar a correr risco justamente por causa da intransigência com a própria ciência de partes da sociedade brasileira que, obviamente, são influenciadas diretamente pelo seu presidente da República. Então, triste o cenário. Marquinhos, queria que você comentasse aqui, porque quando a gente recebeu essa notícia na época, e agora abrindo a manchete do jornal sobre esse assunto, a imagem que se destaca é o presidente da República, no meio da pandemia, marchando sobre o seu cavalo, demonstrando uma total falta de perícia enquanto cavaleiro, sem máscara. E assim, vários pedidos totalmente inconstitucionais. Era um jogo dos 700 erros, tá ligado? Tinha tanta coisa equivocada acontecendo que a gente ficava meio... Nossa, isso é possível mesmo? Mas é o que o Biro falou, né, Marquinhos? Março é um mês marcante na nossa história, em termos de intervenções políticas, em termos de marchas, inclusive, não é mesmo? Não, é como você acabou de falar aí, né, cara? É uma situação, já bem lembrada, a questão da Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, onde você vê a pedida em pleno Planalto aí do retorno do AI-5, né? Aquela imagenzinha de uma pessoa pedindo volta AI-5. E assim, cara, era um momento que as coisas não estavam bem
bem claras, mas é interessante a gente falar que como as coisas estavam se iniciando, ninguém sabia da eficiência da máscara, né, cara? Naquela época ninguém sabia muito da eficiência da máscara, então não era recomendado usar máscara, estava tudo ainda sendo muito debatido. Mas recentemente, cara, é esse negacionismo que a gente vê do nosso presidente. Ele, né, quando abre a boca, ele tem uma capacidade muito grande que parece até... Desculpa, eu tenho a boca dele parece na verdade um cu de tanta merda que sai. E ele falando... Como diria Rogério Skylab, cu e boca é tudo a mesma coisa. Não, cara, ele agora... Ele não só, né, dessas questões da vacina que ele fala, mas agora ele também ele defendeu que não sabe mais a eficiência da máscara e tal, né? Cara, é tanta coisa que ele vai falando que a gente fica assim indignado. Vocês falaram de cu e boca, fica aquela pergunta, e aquele álbum do Tom Zé? É um cu ou é uma boca? Boas colocações, mas o que o Marquinhos falou a única coisa inquestionável disso tudo é a eficiência dele. É nenhuma. Mas é isso, mas não foi. Março teve coisa boa, né, cara? Tivemos o nosso grande destaque do mundo dos investimentos em março, o Ronaldinho Gaúcho preso, que teve que depositar a multa em juízo. Meses depois o dólar subiu e ele ganhou milhões de reais. Mas ele foi preso? Que rolê aleatório foi esse? E cara, são os rolés que ele consegue, né, cara? Foi querer falsificar uma coisa muito mal feita, o passaporte paraguaio, para um evento lá nos nossos irmãos aqui do lado. E, cara, ficou por lá. Mas ficou preso durante uma época, depois conseguiu ficar num hotel, resort, numa suíte numa suíte presidencial, aonde, olha só, cara, que coisa que acontece. Que parece que o resort era só pra ele e pro irmão, que tava naquela época o auge da pandemia, e parece que só ele e o irmão ficaram lá na parada. Eu acho engraçado também a ironia da coisa, porque você pega o Ronaldinho Gaúcho, ele já é o cara dos memes de rolê aleatório. Em qualquer lugar esquisito, estranho, aleatório, randômico, o Ronaldinho Gaúcho já esteve, né? E o cara já visitou empresa associada à NASA, tirou foto. Depois ele foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras. E aí tu vê o cara sendo preso no Paraguai, velho. E a parada também é engraçada porque o Paraguai, a gente aqui no Brasil tem essa injusta visão do Paraguai, de que o Paraguai é coisa falsificada e tal. E o malandro, ele vai ser preso no Paraguai falsificando o passaporte dele. E ele deixou o mundo embasbacado pelo fato de que é um país do Mercosul. Então você não precisa de passaporte para entrar, basta a sua identidade. Então... Mas aí tinha uma treta de que ele tinha recebido um convite para uma palestra motivacional em que ele recebeu uma puta grana. Tem gente suspeitando aí de questões de fraude fiscal, de lavagem de dinheiro. Gente, e em março, para finalizar, nós tivemos também os americanos oferecendo uma recompensa de 15 milhões pela cabeça do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Pode isso, gente? A depender do tio Sam, parece que pode tudo, né? Moleque, eu acho estranho porque esquartejar jornalista numa embaixada no exterior faz você conseguir grandes contratos, virar acionista fundamental, grande investidor da Uber, da WeWork, das grandes empresas financiadas e financiadoras da Arábia Saudita. Esquartejar vale. O critério americano de intervenção, não intervenção, apoio e rompimento não faz qualquer sentido. E quão mercenário é isso? Oferecer dólares pela cabeça? A gente tá no faroeste, porra. É isso, tipo, eu não consegui convencer esse povo a não deixar esse cara governar. Eu já arrumei até um espantalho pra ficar no meu lugar lá tentando fazer alguma coisa e eu não tô conseguindo. Então, chama o escritório do crime, viado. 15 milhões eles vão lá. Mas é isso, então. Uma solução boa aí pra pessoas da estirpe de Donald Trump, John Bolton, Bolsonaro e tal. Lanço aqui uma música de Só aqui fazendo jabá de amigo, o Molotov, do Verossímil. Coisa de amigo meu, mas recomendo muito a vocês, gente. Escutem aí.